Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de geografia. A aula mais calma e mais tranquila, um assunto leve e facílimo, como o embalo desta música. Então já vai pegando aí teu lápis, tua borracha, teu caderno, teu livro para fazer as anotações sobre esse assunto maravilhoso, que suave, facílimo. Na aula de hoje nós vamos começar a estudar sobre o sistema solar, tá certo? E o universo. Que maravilha, tá certo? Então, esse vocês vão encontrar no capítulo 1, no tópico 1, certo? No início da apostila de vocês. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque eu me sinto como se estivesse em um filme da Marvel, né? Que estivesse passando no universo, principalmente os Guardiões da Galáxia. Eu me sinto como se estivesse viajando em vários universos, porque as imagens elas são maravilhosas e queria que tudo aquilo fosse realidade. Tá certo? Então, vamos dar continuidade, certo, ao nosso conteúdo. Vale lembrar que as dúvidas vocês podem deixar nos comentários aí embaixo do vídeo para posteriormente nós comentarmos é, na nossa live ou até mesmo pelo WhatsApp, ok? Então, primeiro de tudo, nós precisamos entender o que é o universo e como esse universo ele se formou, tá certo? Então, o universo, mas o que vem a ser o universo, tá? De que é constituído o universo. Então, eu posso dizer que o universo vai ser tudo que existe fisicamente, tá certo? Em sua totalidade no espaço-tempo, ou seja, o que está fora da Terra, que possui uma forma, tá certo? Ou seja, tem uma matéria e uma energia, tá? Então, tudo que existe de físico nesse mundo vai estar inserido dentro do espaço. Mas o termo universo, tá? Ele vai ser utilizado de várias formas, tá certo? A gente pode utilizar ele de uma forma geral, de uma coisa que engloba tudo, tá? Então, a gente vai utilizar esse conceito quando a gente está falando sobre cosmos, quando a gente fala de mundo, de natureza, tá certo? Quando a gente fala no espaço em geral. No espaço, universo, né? Então, esse universo, a palavra universo, ela vai surgir do latim, tá certo? Que vai ter justamente essa tradição, tudo que existe. Tá? Então, tudo que existe faz parte e compõe o universo, ok? Então, o universo e tudo que nós conhecemos, ele surgiu a partir da explosão que nós conhecemos como Big Bang. Tá? Então, o Big Bang, pela sua tradução literal, significa grande explosão. Então, os estudiosos eles identificaram que o universo ele partiu a partir de uma pequena partícula, tá certo? Essa partícula era menor que a cabeça de um alfinete, onde concentrava toda a matéria e energia de tudo que nós conhecemos hoje. Então imagina um microponto menor que a cabeça de um alfinete, onde lá estava concentrada toda a matéria, toda a energia. Então essa matéria, esse ponto, tá certo? Ele acumulava muito calor, tá certo? Uma densidade, uma grande pressão e muito quente. Então chegou um momento que esse ponto ele não aguentava mais suportar tanta pressão que explodiu. Tá certo? A partir do momento que esse pequeno ponto, onde continha toda a matéria e energia do universo, explodiu, nós vamos ter a origem aí do universo. Ah, explodiu, já começou a se formar o universo? Claro que não, tá? O universo ele vai começar a entrar em expansão. Quando
estourou, né, houve a explosão do Big Bang, nós vamos ter de início o surgimento de vários materiais, tá certo? Principalmente alguns gases, poeira cósmica e vapor de água. Quando nós vamos ter os processos de umas partículas que são parecidas com a outra serem atraídas uma na outra, tá certo? Então, materiais parecidos, um foram atraídos pelo outro, e assim a gente vai ter a formação dos planetas, das estrelas, dos asteroides, tá certo? Então, toda essa poeira foi formando grandes massas, como se fossem bolas de fogo, tá certo? Mesmo no universo, e a partir do seu resfriamento nós vamos ter é, alguns planetas rochosos e depois uns planetas que são gasosos, tá certo? Mas lá para frente nós vamos entrar nesse mérito. Nós temos uma imagem que vai retratar bastante isso que eu acabei de falar, tá? Nós vamos ter aqui, ó, um microponto, certo? Menor que a cabeça do alfinete, concentrando toda a matéria e energia, muito calor, muita temperatura, de repente, pei, estoura. Então nós vamos ter uma expansão de tudo que nós conhecemos hoje, tá certo? Vale lembrar que existe o universo observável, aquilo que nós conseguimos identificar até hoje, né? E vai existir o universo, aquele que nós não conseguimos enxergar, tá? Mas ele existe. A gente ainda não viu, mas ele existe, tá? Pelo menos os cientistas dizem isso. Então, aqui nesse início, tá certo? Ainda era muito quente, uma temperatura altíssima. Então, não existia nem vida e nenhum planeta. Então, existia, como eu tinha falado anteriormente, poeira cósmica, alguns gases e vapor de água. Então, partículas que eram parecidas uma com a outra começaram a se atrair através da ação da gravidade, que é uma atração que um corpo tem sobre outro, tá certo? E assim vamos ter origem a tudo que nós conhecemos hoje, tá certo? O universo, gente, ele está em sempre em expansão, tá? Sempre vai estar em expansão o tempo todo, tá? Ele está se expandindo, aumentando, se alargando. E nessa linha cronológica de tudo que nós conhecemos hoje, nós vamos ter o Big Bang, que ocorreu há 15 bilhões de anos atrás, dando origem ao universo, tá certo? A tudo que nós conhecemos, tudo aquilo e até aquilo que nós não conhecemos também, tá? Depois nós vamos ter o processo de criação da Via Láctea, tá certo? Nós vamos entrar no mérito o que tem dentro do universo, mas a Via Láctea ela foi criada há 10 milhões de anos atrás. Depois nós vamos ter a formação do nosso sistema solar aproximadamente 5 bilhões de anos atrás, tá certo? A Terra que nós vivemos, habitamos e devemos cuidar bastante dela, ela surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás, tá certo? E aí nós vamos ter a Pangeia, tá certo? Um supercontinente, ele vai surgir há 220 milhões de anos atrás, e os continentes como nós conhecemos hoje, eles vão surgir há 130 milhões de anos atrás. Então vejam só quanto a Terra e quanto o universo ele se transformou durante todo esse período, certo? A partir daí, nós precisamos entender de que é formado o universo. Então, o universo ele vai ser composto por planetas, estrelas, galáxias, corpos e fenômenos celestes, tá? Quando eu estou falando sobre corpos e fenômenos celestes, eu estou me referindo a meteoros, a meteoritos, a buracos negros, tá certo? As superestrelas que existem, muito maiores do que o Sol, diga-se de passagem, tá certo? A partir daí, nós temos teorias que vão surgir com relação ao universo. Tá? Então, antes não existia esse conhecimento que nós temos hoje, que existiam várias outras galáxias, vários outros planetas dentro dessas galáxias, só tinham o conhecimento de que existia a Terra.
tá certo? O Sol e alguns outros astros. E isso era formado o universo. Então, vão existir duas teorias. Nós vamos ter o modelo geocêntrico, que ele vai dizer que a Terra ela está no centro do universo, tá certo? Foi defendido por Aristóteles, o filósofo, tá? Pensador da época. Então, a Terra ela está no centro do universo. Tudo que está no universo vai girar, vai ter o seu movimento de translação em volta da Terra. Depois, nós vamos ter outro modelo do universo que vai ser o heliocêntrico, que diz não, o Sol ele está no centro do universo, tá? Que foi defendido por Aristarco, tá certo? Também um pensador da época, que vai dizer que tudo que existe no universo gira em torno ou faz o seu processo de translação em torno do Sol. Pois bem, os dois estão errados, né? Então, tudo que existe no universo não está girando em torno do Sol. Até mesmo porque o nosso Sol é pequeno com relação a várias outras estrelas que existem, tá certo? É, inclusive, ele não teria a gravidade, né, para prender vários outros elementos e corpos celestes ao seu redor. Tá certo? Então, essa teoria ela é refutada, tá? E isso vai ser confirmado a partir é, de estudos feitos pela NASA e por vários profissionais, né, que se dedicam aí a estudar sobre o universo. Então, o nosso sistema solar, né, ele é um pequeno pedaço de tudo que existe aí fora da Terra, nesse grande universo. Então, nós vimos o que é o universo, o que compõe, mas nós vamos ter uma das principais definições, um dos principais elementos que compõem o universo, que vai ser justamente as galáxias. Entender as galáxias não tem nada difícil. As galáxias simplesmente vão ser um aglomerado de bilhões e bilhões de estrelas. Imagina um conjunto com várias estrelas, tá certo? Todas elas girando em torno de um centro gravitacional, tá certo? Vários objetos astronômicos unidos pela força da gravidade de um ponto em comum, tá? Anteriormente, quando não se tinha tanto conhecimento sobre o universo, dizia que na nossa galáxia, que é a Via Láctea, dizia-se que o Sol e o Sistema Solar estavam no centro da galáxia, tá certo? Da Via Láctea. Contudo, isso já foi comprovado que não, nós estamos bem do lado de fora, quase saindo da galáxia. Tá certo? Por quê? O Sol ele não teria poder, não teria gravidade suficiente para prender bilhões de estrelas e outros astros em volta dele. Tá? Então nós vamos ter um núcleo formado por várias estrelas, onde vão exercer uma gravidade, uma força gravitacional sobre todas essas estrelas e os outros astros, e vão perder e vão estar sempre girando, sempre vão estar orbitando nesse ponto em comum, tá certo? A nossa galáxia, que é a Via Láctea, é enorme, ela tem uma forma de espiral, né? Ela é toda assim girando, né, em torno, e vão ter várias outras formas. Tem galáxias com forma de elipse, como se fosse somente uma nuvem assim brilhante, formada por bilhões e bilhões de estrelas e vários outros astros, tá? Então a nossa galáxia é a Via Láctea, o nosso sistema solar está nele, tá certo? Não está no centro, está na sua borda, e ela foi formada há 10 milhões de anos atrás, tá certo? Perdão, há milhões e milhões de anos atrás. Especificamente 10 bilhões. Então vejam só a foto da nossa Via Láctea. Como eu tinha falado, forma de espiral, nós vamos ter um ponto em comum e todos os outros astros vão girando em torno dela. Quando eu vejo essas imagens, gente, eu fico assim abismado, porque eu penso, eu quero estar aí dentro, conhecer, queria tanto que realmente esse universo que a Marvel traz, ele existisse, né, de verdade, para a gente poder viajar aí pelo espaço sideral, tá? Olha uma imagem, tá certo? Daqui da Terra, e nós vemos uma parte da nossa Via Láctea.
né? Somente um braço, uma perna, podemos dizer assim, da sua aspiral. E chegamos agora no nosso sistema solar. Pois bem, o que é que vem ser o sistema solar? O sistema solar é um conjunto de planetas, asteroides e meteoros e outros corpos celestes que giram em torno de uma grande estrela chamada Sol. Tá? Então, mas os principais elementos que compõem o sistema solar vão ser justamente os 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tá certo? São planetas lindos e maravilhosos, sobretudo a Terra é o planeta com maior vida de todo esse universo. Né? Não foi encontrado até hoje nenhum planeta com vida, somente a Terra. E assim é fascinante falar sobre a Terra e ver que entre vários outros planetas que existem em outras galáxias nesse universo afora, é, nós temos o melhor planeta com as melhores condições e nossas atitudes, felizmente, está acabando com ele, né? Nosso planeta ele está acabando, ele está sendo, infelizmente, destruído, tá? Através das nossas atitudes. Então, planetas eles vão ser considerados rochosos e gasosos, tá certo? Nós temos 8 planetas no nosso sistema solar, 4 deles serão rochosos e 4 deles serão gasosos, tá? Os 4 planetas gasosos, tá? Eles estão mais longe do Sol e eles têm um corpo maior, ou seja, eles são bem maiores, tá certo? Eles são formados por vários tipos de gases. E os planetas que são rochosos, eles ficam mais próximos do Sol e são menores. Dentre os planetas rochosos e os planetas gasosos, a Terra é o único que vai ter que deu certo, né, que tem as características, as condições propícias para o surgimento da vida, tá? Porque ele está numa posição correta, ele não recebe recebe uma quantidade certa de luz solar, tá certo? Isso foi se desenvolvendo, tá? E até mesmo pela forma que o nosso planeta se desenvolveu, criando uma atmosfera, toda uma condição específica para a gente ter vida. Hoje nós estamos aqui, né, conversando e falando sobre isso. Então vejam aí como é grande, tá? Então vejam como os planetas gasosos são enormes. Vale lembrar que o Júpiter é o maior que tem, tá? Depois nós vamos ter Saturno, Urano, Netuno e vamos ter aí é, Mercúrio como o menor planeta que nós temos, tá certo? Vale lembrar que Plutão fazia parte, né, do sistema solar, então nós temos 9 planetas. Contudo, ele deixou de ser planeta para ser um planetóide. Por quê? Para ser considerado um planeta, na sua órbita, ou seja, a movimentação que o planeta faz em torno do Sol, não pode ter nenhum outro astro no seu caminho, só o planeta lá girando, fazendo a sua órbita em torno do Sol. Então, Plutão, ele tinha vários outros tinha não tem vários outros astros que podem ser um cometa, um meteorito, girando também na mesma órbita dele. Então ele cai, sai da posição de planeta e vai para a posição de planeta, não, tá certo? Então nós temos vários outros planetas anões. Nós vamos ter Ceres, tá certo? Vamos ter também o Eris, que está aqui, e vamos ter o próprio Plutão, tá certo? Então, chegando nas condições, tá certo, da Terra, porque a Terra ela é tão importante porque ela é a única que é, deu certo no sentido de ter vida, certo? Porque é o único planeta que vai ter vida, por causa do seu processo de formação, tá certo? Então, a Terra anteriormente era simplesmente uma bola de fogo, tá certo? Quente, como se fosse lava, né?
Inclusive, a nossa Lua, ela surgiu a partir de um meteorito que bateu na Terra nesse momento em que era ela inóspita, somente quente, uma bola de fogo mesmo, se desprendeu, só que essa é, essa bola que se desprendeu, ela não foi embora porque a Terra exerceu aí uma ação da gravidade e nós temos a nossa Lua, tá certo? Mas no seu processo de resfriamento, a Terra ela vai gerar vários gases e esses gases eles não vão embora, tá certo? Eles não vão ser dispersos pelo universo, eles vão ficar presos lá na órbita, tá certo? Na Terra e vão dar origem à atmosfera. Contudo, essa atmosfera ela vai ser totalmente inóspita, com gases altamente tóxicos, tá certo? Contudo, nós tínhamos também vapor de água. Então, esse vapor de água vai fazendo com que a Terra ela se resfrie e crie os oceanos e vai liberando ainda mais gases. A partir daí, nós vamos ter o surgimento do oxigênio, tá certo? Com o aquecimento da água que foi formado, o vapor da água que foi formado, tá? Essa água ela esquentava, levava o oxigênio para a atmosfera e a atmosfera ela prendia esse oxigênio. Então, nós vamos ter a formação da nossa atmosfera com os principais gases, oxigênio e nitrogênio, tá certo? Por nós termos essa atmosfera que vai nos dar proteção sobre a radiação solar, tá certo? Sobre as luzes solares, sobre os raios ultravioleta, nós vamos criar locais, um ambiente ideal para o surgimento da vida, tá certo? Então, nós vamos ter a temperatura média de 15 graus, tá certo? Nós vamos ter água que nem em outro planeta encontrou nos 3 estados, tá? Em Marte nós vamos ter no estado sólido, em forma de gelo, né? Como vocês já sabem, mas a Terra é o único que vai ter a água nos três estados, líquido, sólido e gasoso. Então, todas essas condições proporcionaram o desenvolvimento e o surgimento da vida, tá certo? O primeiro ser vivo, inclusive, foi uma célula, tá certo? Essa célula ela foi se juntando, foi se multiplicando, e daí foi dando origem aos outros seres vivos, tá certo? E nós possuímos também hoje uma grande intensidade ou atividade geológica, tá certo? O que vai gerar vários tipos de relevo, vai ser possível, nós temos os oceanos, tá certo? Então, a nossa Terra ela está em constante alteração e movimentação. Então, por hoje é só, pessoal, nós ficamos por aqui e estudem, não fiquem brincando, tá certo? Não saiam de casa e até a próxima.